senhor presidente da Câmara, bom dia ao senhor presidente da Comissão Externa, senhores parlamentares. Agradeço ao Armínio a chance de poder compor esse painel junto com Nízia e Paulo para compartilhar algumas ideias nesse momento de imenso desafio para o Brasil. Eu queria focar em uma ideia que utiliza programas e redes de atendimento que já existem no Brasil. Então, eu vou tentar ser um pouco mais concreta, tentar oferecer alguma coisa para o debate. O Brasil, teoricamente, tem a chance de dar uma das melhores respostas durante essa pandemia. O Brasil tem um sistema universal de saúde, tem um dos maiores programas de atenção básica do mundo, que é a Estratégia de Saúde da Família, e tem um histórico de resposta a emergências epidemiológicas que remontam à época de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas e passam pelos programas de controle de HIV/AIDS e, mais recentemente, com a resposta que foi dada durante a introdução do vírus da Zika. Porém, na prática, nesse momento, o país está deixando passar uma oportunidade de utilizar os programas que já tem. Não precisa inventar nada, é só utilizar o que já tem. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Boston, com a ajuda da Partners in Health, eles estão contratando o que estão chamando de detetives COVID. O que são esses detetives? São pessoas, grande parte voluntários, que vão rastrear os contatos dos casos positivos para conter o avanço da transmissão do coronavírus. Pois bem, o Brasil já tem esses detetives. São os agentes comunitários de saúde que fazem parte dos times de estratégia de saúde da família. Eles trabalham na comunidade onde moram, eles têm a confiança da população com que eles atendem, eles sabem onde moram os idosos, onde moram as pessoas que têm comorbidades que são de alto risco para a Covid-19. Eles sabem onde são as áreas mais vulneráveis, por exemplo, as áreas que não têm acesso à água e, portanto, essas pessoas não podem exercer a primeira recomendação de prevenção contra o coronavírus, que é lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos. Eles sabem onde estão as áreas onde o distanciamento social não pode ser exercido por causa das desigualdades que a doutora Nízia já falou. Eles sabem as áreas onde as pessoas estão expostas a emprego informal e, portanto, não podem parar de trabalhar, e os domicílios com alta densidade de moradores. Então, a pergunta é: qual tem sido o papel desses agentes comunitários durante essa pandemia? Mínimo. E por quê? Bom, em primeiro lugar, se a gente olha o protocolo que foi emitido pelo Ministério da Saúde, descrevendo o papel da atenção básica durante a pandemia, ele foca na atenção clínica nas unidades básicas de saúde. O foco é clínico. Não há nada dito sobre o papel dos agentes comunitários de saúde no campo, nas comunidades. A implementação desse protocolo, entretanto, não está se dando de forma homogênea. Em algumas localidades, em função da liderança local, há ações específicas para contactar a população usando esses agentes comunitários de saúde. Porém, essas ações estão dependendo de recursos locais e liderança local. Essa não é a recomendação nacional. Em segundo lugar, os agentes não receberam nem treinamento, nem equipamento de proteção, de segurança, que possa viabilizar qualquer tipo de trabalho em campo, na área que eles atuam. Novamente, no momento, qualquer atuação dos agentes está dependendo de iniciativas locais, não de uma recomendação nacional. Apesar disso, eu acho que ainda há tempo. E, sinceramente, é extremamente difícil imaginar como qualquer decisão de relaxar o distanciamento social possa ser implementada no futuro sem a ajuda dos agentes de saúde, sem a participação desses detetives COVID. Então, veja bem, a importância dos agentes comunitários de saúde na resposta do COVID, para mim, tem dois pilares. O primeiro é usando os registros da população que eles servem, e esses registros estão disponíveis nas UBS, estão disponíveis para os agentes. Os agentes comunitários podem realizar busca ativa de idosos, de indivíduos com comorbidades associadas à mortalidade por COVID, bem como mapear as áreas mais vulneráveis dadas as características locais do padrão de desigualdade local.
Esse é o primeiro pilar. O segundo, eles podem rastrear os contatos das pessoas que testam positivo para a Covid ou aquelas que já foram detectadas, estão hospitalizadas, ainda que seja um caso suspeito, e esses contatos podem ser colocados em quarentena e testados caso haja teste. A busca ativa e o rastreamento de contatos pelos agentes comunitários seriam críticos neste momento, em que muitas cidades praticam algum tipo de distanciamento social, a fim de minimizar a infecção entre grupos de risco, a contaminação entre grupos de risco, e maximizar a detecção de indivíduos que possam ter sido expostos ao risco e possam ser transmissores. Isso contribuiria para reduzir a demanda de serviços hospitalares, que já está acima da capacidade em várias cidades do Brasil. Bom, a busca ativa e o rastreamento dos contatos pelos agentes comunitários também seriam críticos quando as políticas de distanciamento começarem a ser relaxadas, a fim de minimizar a ocorrência de subsequentes ondas de transmissão de coronavírus, que muito provavelmente vão acontecer se a gente simplesmente começa a abrir o comércio, começa a abrir as cidades sem ter um mecanismo de rastrear os positivos e os contatos. As equipes de saúde da família plenamente operacionais também continuariam o monitoramento de outras condições de saúde. É importante que a gente se lembre disso, como monitorar diabetes, hipertensão, continuar as rotinas de pré-natal, de imunização, para que se evite uma deteriorização das condições de saúde que possam surgir como resultado da falta de atendimento. Então, se a gente tem uma interrupção na vacinação, a gente pode ter um aumento dessas doenças. E em vários países a gente já observa um aumento de doenças cardiovasculares. Não é porque o Covid mata por coração, mas é porque essas pessoas estão evitando ir ao hospital e a atenção básica não está realizando a sua função. Bom, a implementação desse plano exige ação imediata em várias frontes. E eu quero citar aqui 5 ações concretas que deveriam ser feitas para que a gente use a atenção básica de forma eficiente na resposta ao Covid. Primeiro, todo agente de saúde tem que ser testado antes da implementação do plano. É muito provável que alguns estejam infectados, nem todos com sintoma. Então, a gente não pode colocar nenhum agente trabalhando na comunidade sem primeiro ter certeza que essas pessoas não são transmissoras. Segundo, é necessário fornecer equipamentos de proteção para esses agentes. Embora alguns contatos possam ser feitos via WhatsApp, e tem algumas cidades fazendo isso, visitas pessoais vão ser necessárias. Então, a gente tem que garantir que essas pessoas estão trabalhando com toda a segurança possível no campo. Terceiro, é necessário que se forneça um treinamento especial sobre o uso de equipamentos de proteção, sobre como comunicar informações do Covid à comunidade e sobre como identificar e gerenciar os casos suspeitos. Eles não foram treinados para isso e, novamente, a gente não pode mandar essas pessoas para o campo sem esse treinamento de manejo do Covid. Quarto, seriam necessários arranjos especiais para colocar em quarentena os contatos rastreados pelos agentes, especialmente no caso de indivíduos que vivem em áreas vulneráveis, com baixos recursos financeiros, que não têm como se mudar temporariamente da casa. Ou seja, novamente, a desigualdade do Brasil não permite que a gente faça um distanciamento social como a Europa fez, como outros lugares fizeram. Tem que ser adaptados à realidade local. Embora a gente tenha muitos espaços públicos que pudessem ser utilizados para esse fim, uma parceria público-privada poderia facilitar o uso de hotéis, que estão vazios. Isso está sendo feito em Nova York agora com um sucesso enorme. Então, a gente podia abordar as desigualdades que dificultam o isolamento com uma parceria desse tipo. Quinto, é necessário expandir a capacidade de testagem, como a doutora Anísia já falou. E aqui não é só aumentar o número de testes, mas é também aumentar a capacidade dos laboratórios em executar as amostras coletadas em tempo hábil. Atualmente, os testes são priorizados para indivíduos hospitalizados. O Brasil é um dos países que menos testa, dado o tamanho populacional. E as pessoas que têm acesso a seguros privados ou que têm recursos financeiros podem pagar por um. Mas essa não é a realidade do brasileiro. Bom, como a doutora Anísia falou, esse processo é longo. Portanto, eu acho que a gente ainda tem tempo
de tomar uma atitude. Ou seja, o Brasil ainda tem uma oportunidade única de mostrar como a estrutura da atenção básica que já existe no país pode fazer a diferença na resposta a essa pandemia. Uma resposta adaptada às desigualdades do país, ancorada no seu sistema de saúde. Por sinal, um sistema de saúde invejado por muitos países, mas que tem sido muito maltratado aqui no Brasil. Obrigada pela atenção e eu estou aberta às conversas e aos comentários.